sábado, dia 10 de agosto de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Muito frio, tempo chuvoso, final de semana triste devido ao que aconteceu ontem com essa tragédia aqui em São Paulo. Mas vamos aos assuntos, né? A vida não para, os assuntos não param. E o que eu considero de muito importante que aconteceu essa semana, e que foi muito pouco comentado, diga-se de passagem, foi aquela notícia de que o atual mandante brasileiro disse que iria devolver o relógio que havia recebido do ex-presidente francês, o Jacques Chirac, né? Iria devolver para o patrimônio da União. Olha, que gesto nobre, né? Mas, claro, que ele fez isso no sentido de dizer que o ex-presidente deveria devolver tudo também. Claro. E porque ficou muito chata a decisão do TCU em dizer que o atual mandante poderia ficar com aquele relógio. Ora, como pode o atual presidente ficar com um presente que recebeu fora de uma cerimônia oficial e o ex-presidente que também recebeu presente sem estar lá na Arábia Saudita? O príncipe árabe mandou para ele. Também não era uma visita oficial. Ora, uma coisa não bate com outra. Então, depois daquela decisão, claro que isso fez com que o atual presidente quisesse aí dar uma de estadista ou coisa parecida, né? Mas verdade é que, segundo alguns aliados, eles estão avaliando que com esse limão é necessário fazer uma limonada. E para isso o atual mandante brasileiro deveria mandar para o Congresso Nacional um projeto de lei com regras específicas sobre presentes a presidentes. Muito bem, ora, se quer fazer um projeto, que faça. É um direito dele, está na presidência, né? Manda lá e vê se o Congresso aprova. Afinal, esse foi o argumento usado, né, pelo Tribunal de Contas da União nessa semana, dizendo que não há uma legislação específica para determinar o que são presentes personalíssimos, aqueles recebidos por chefes de Estado no exercício do cargo, nem o que fazer caso eles sejam de alto valor. Muito bem, mas no caso aí do nosso ex-presidente, a Polícia Federal pensou diferente e até o indiciou por peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro ao vender, supostamente vender ou tentar vender no exterior, esses presentes que, pelo entendimento dos investigadores, pertencem à União devido ao alto valor dos presentes recebidos. Então, 2 pesos e 2 medidas. Porém, o ex-presidente não cometeu nenhum desses crimes, segundo 2 premissas. Primeiro, de acordo com os dispositivos regulamentares, os presentes recebidos integram o patrimônio privado do presidente, uma vez que não foram doados em cerimônia oficial de troca de presentes. Isso se aplica também ao relógio do atual presidente, que recebeu de presente lá do Jacques Chirac, em uma visita fora de programação, ou seja, não era uma visita oficial. Segundo, de acordo com o TCU, a decisão do TCU proferida nessa semana, os bens personalíssimos pertencem à pessoa do presidente e não ao acervo público. E a portaria número 59 de 2018, que vigorava à época dos fatos, ou seja, naquele período em que o ex-presidente recebeu esses presentes, essa portaria define então que joias como bens personalíssimos ficam no acervo privado do presidente. Vamos lembrar que no dia 29 de outubro de 2023, o Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, órgão oficial e competente para catalogar os documentos e bens recebidos pelo presidente da República, informou que os presentes recebidos pelo mito
estavam classificados no acervo privado, ou seja, o patrimônio pessoal do ex-presidente. Todas essas providências foram tomadas sem a participação do ex-presidente, como em qualquer outro gabinete presidencial no mundo. Ou seja, ficou definido então, nesta portaria, que o presente é privativo do presidente. Ponto final. A informação recebida pelo ex-presidente é de que os presentes não são bens da União. A exceção é que os acervos recebidos não compreendam os documentos bibliográficos e museológicos recebidos em cerimônias de trocas de presentes, em audiências com chefes de Estado e de governo por ocasião de visitas oficiais ou viagens de Estado do presidente da República ao exterior, ou quando das visitas oficiais de outros chefes de Estados no Brasil. Simples assim. Se houve algum erro, alguma falha com relação a uma suposta venda das joias árabes recebidas pelo ex-presidente, é que em caso de venda do acervo, a União tem o direito de preferência de compra, conforme observado o disposto no artigo 10. O artigo 10, por sua vez, diz que esta venda deverá ser precedida de comunicação por escrito à Comissão de Memória dos Presidentes da República, que se manifestará no prazo máximo de até 60 dias, demonstrando interesse ou não em comprar esses acervos. Ora, é muito lógico. Se a União tem o direito de preferência para adquirir os bens, evidentemente esses bens não lhe pertencem. Isso é mais claro do que a luz do dia, porque a União não iria comprar aquilo que já lhe pertence. Se houve algum crime de uma suposta venda, esse crime pode ser um crime simplesmente administrativo, e assim mesmo nem foi feito pelo presidente. Ponto final, né? Então, isso só para mostrar que realmente, se até agora não houve um encerramento desse caso e nem uma condenação ao nosso ex-presidente, o melhor que o Brasil já teve, é porque realmente não existe razão para isso. E nós já sabíamos, claro, né? Agora, mudando um pouco de assunto e voltando a falar sobre os debates de anteontem, né, para a disputa na capital paulista, eu quero dizer algumas coisinhas. Como bem disse no vídeo de ontem, eu estava colocando o meu ponto de vista, o que significa dizer que estou 100% correto nesse meu direito, né? Ou seja, não estou impondo a ninguém a ideia de escolher o candidato que eu disse que vou escolher. Pelo menos por enquanto, até que alguma coisa aconteça. Ok. Antes de mostrar ou justificar minha opinião, quero lembrar aos senhores que o fato do nosso ex-presidente, o melhor que o Brasil já teve, volto a repetir, em dar apoio a Ricardo Nunes, não significa que eu, Paulo Alves, devo seguir de olhos fechados. E explico por quê. O nosso ex-presidente é hoje um funcionário do Partido Liberal, ok? Partido do Valdemar Costa Neto. Assim como a nossa ainda primeira-dama, Michele. E, portanto, ele obrigatoriamente tem que seguir a determinação do Valdemar Costa Neto, mesmo contra a sua determinação, porque é um funcionário do partido e depende do partido para poder continuar viajando, difundindo suas ideias e dando apoio a candidatos conservadores. Ok? Muito bem. Vamos lembrar também que a determinação do partido que quer o apoio do MDB, do Ricardo Nunes, em outros estados, né? MDB, inclusive, que nunca apoiou o nosso ex-presidente, inclusive foi oposição ao seu governo, né? Então, o motivo é que o Valdemar quer o apoio do MDB, por isso escolheu dar apoio ao Ricardo Nunes. E o nosso ex-presidente é obrigado a rezar a cartilha, muito embora tenha tido o direito de escolher o vice, né, para a chapa.
Vamos lembrar também que Marta Suplicy, petista até os dentes, era secretária de governo do Ricardo Nunes, o que o afasta do conservadorismo que necessitamos, certo? Já havia ficado muito claro que o candidato do nosso ex-presidente era Ricardo Nunes, e por dentro, em seu coração, ainda é. Que Ricardo Salles, que deixado de lado por Valdemar Costa Neto, resolveu abandonar o partido. E agora vai disputar o Senado Federal por São Paulo, pelo Partido Novo. Mas continua sendo bolsonarista, segundo suas próprias palavras em vídeos. Dito isto, quero lembrar que quando uma imprensa como a nossa começa a bater demais em alguém, é porque esse alguém não atende aos interesses do consórcio do governo do amor, que quer bolos na prefeitura paulistana, né? Isso ficou claro nas matérias de ontem, nos sites de esquerda como o Globo, por exemplo. Vejam essa imagem. O Globo mostrou na coluna do tal Pablo Hortelado que Ricardo Nunes era sereno e bem preparado, que o Guilherme Boulos se mostrou preparado, né? E com a Tabata Amaral foi quem mais trouxe questões de políticas públicas. Disse também que Tabata Amaral se mostrou preparada, mas não há espaço para o centro. Mas para falar do Pablo Marçal, não faltou espaço, como vocês podem ver, para malhar, como se malha o Judas. Disse ele, Pablo Marçal é agressivo, desrespeitoso e vil. Aposta que vai chegar à prefeitura como o mito chegou à presidência. Nessa outra imagem, já na coluna de Vera Magalhães, que dispensa comentários, ela diz que Ricardo Nunes demonstrou conhecimento acima dos adversários a respeito de temas concretos da cidade e que apelou para a humildade diante a artilharia dos adversários. Para ela, o Guilherme Boulos disse que quebrou a imagem de radical, que os adversários tentam lhe imputar, vejam só, tentam, né? Ela disse que ele foi bem ao cobrar seriedade de Pablo Marçal. Nessa outra imagem, ela diz o seguinte sobre o Marçal. Ela não poupou críticas, chamando-o de dublê de coach, né? Que performou um show de horrores com palavras de baixo calão, que agrediu Tabata Amaral com palavras indevidas, preconceito contra pobres e propostas sem pé nem cabeça e etc. Muito bem. Dito isto, sabemos que no debate em si, Pablo Marçal levou vantagem e lavou nossa alma com ataques a Boulos, principalmente, né? Mas não significa, em minha opinião, volto a dizer, que ele também seja um apoiador do mito. Portanto, meus amigos, como eu disse ontem, por hora, né, vou dedicar o meu voto a Pablo Marçal, né, e somente o meu voto. Por ser o quê? Por ser ele uma novidade, né? Pois sei que de burro ele não tem nada, até porque é um empresário muito bem sucedido, e até que provem o contrário, trabalhou duro para isto. E, querendo ou não, ele ajudou muito o povo gaúcho, mandando carretas e carretas de alimentos. Não importa se ele estava aproveitando o momento para aparecer nas mídias ou não. A verdade é que ele fez para o povo gaúcho o que o governo federal até agora não fez. O governo federal até agora prometeu e nada ajudou o estado gaúcho. Tanto é que lá no sul já começou movimentos do agro fazendo tratoraços, manifestações cobrando do governo aquilo que lhe foi prometido. Então, fica muito claro que estamos naquela situação, como eu disse ontem, de votar pelo menos pior, pelo menos por enquanto. E eu, como moro na capital paulista, sei aquilo que Ricardo Nunes fez e não fez pela cidade. Na prática, eu pouco vi por parte de Ricardo Nunes. Porque quando falam que a polícia está mais ativa, quem está mais ativa é a polícia militar do Tarcísio de Freitas. Não o policiamento municipal, né?
Continuo vendo ruas esburacadas, continuo vendo IPTU super caro, muito embora não estou dentro do governo para ver o que ele está fazendo na prática, né? Mas fato é que, pelo histórico, ele é sim um candidato indicado por João Dória Júnior, né? Ele foi indicado por Dória para compor a chapa com o Bruno Covas. Bruno Covas, que faleceu, ele se tornou prefeito. Então não vejo motivos para escolher Ricardo Nunes. Não tenho nada contra, mas não tenho nada a favor. Então, por hora, é essa a minha escolha. Agora, se eu vou acertar ou não, só o futuro que vai me dizer. Né? Por enquanto era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem não gostou, lamento. Não fiquem chateados e nem precisam também fazer comentários pesados, né? Porque eu apago e deleto o usuário. Mas é simplesmente uma opinião da maneira como estou enxergando as coisas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aí seus likes, se inscrevam no canal, né? E indiquem o canal para os seus amigos. Convide-os a assinarem o canal e fazer o Terra Brasilis News crescer, ok? Conto com vocês, desejo a todos aí um excelente final de semana, muito bom descanso e nos encontramos em breve com um novo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau, tchau.